como eu falei, né? E daí eu me formei, fiz mestrado, doutorado, pós-doc. E a ideia desde sempre era ser professor universitário. Toda a minha formação foi para ser professor de universidade. E aí chegou lá no meio, eu comecei a fazer projetos de pesquisa para indústrias farmacêuticas. Dentro dos meus projetos de pesquisa, a gente fazia projetos para algumas empresas nacionais, desenvolvimento de produto, de medicamento, enfim. E aí acabou eu estava fazendo um pós-doc na UFSC e surgiu a oportunidade de eu fazer um segundo pós-doc no Instituto Butantan via USP. E aí eu me candidatei e acabei conseguindo a vaga, a bolsa também, que na época eu tinha bolsa, era um bolsista. E eu era casado e a gente acabou mudando de Floripa para São Paulo para eu fazer esse meu segundo pós-doc lá no Instituto Butantan via uma bolsa que vinha da USP. Mas eu fui com o intuito também de me aproximar das indústrias farmacêuticas, porque na época eu já tinha eu gostei de desenvolver os negócios para a indústria, projetos que tu desenvolvia e tu via o produto acabar, né? Não era só uma ciência, mais uma coisa na ciência, né? Era aquela ciência que virava um produto. E aí eu mudei para São Paulo com esse intuito também, de continuar o pós-doc, mas me aproximar das indústrias. E eu fui fazer o meu pós-doc lá e depois de uns 6 meses, uma indústria que eu tinha feito um trabalho durante meu mestrado e doutorado, eles me convidaram para participar de uma seleção para trabalhar na indústria. E aí eu me candidatei. Aí falei com a minha orientadora na época e eu disse, não, vai, pode ir e tal. Isso era, desculpa entender, que ano que era? Isso, boa pergunta. Só pra gente entender. Só pra gente entender. A cronologia, né? A cronologia era... cara, não sei te dizer, mas faz o quê? Uns 12 anos. 2011? 2012. Mais ou menos, eu acho. Tá? Eu sou meio péssimo pra isso, mas enfim. Aí mudamos, né? Saímos de Floripa, fomos pra São Paulo, enfim e tal. Toda uma adaptação, filho, escola, tudo diferente, né? Todo um cuidado diferente e tal. Mas deu tudo certo. E aí eu acabei fui da entrevista, fui passando, tô contratado, escolhemos você. Aí fui lá, avisei a minha orientadora, tal, me desliguei do pós-doc, do segundo pós-doc e fui trabalhar na indústria. Ou seja, um outro ambiente completamente diferente que eu trabalhava, né? Eu trabalhava no meio acadêmico, na ciência, e fui trabalhar no corporativo, numa grande indústria farmacêutica. E ali eu sempre digo que foi um outro pós-doc. Ali foi um pós-doc... Conhecimento que você ganhou lá. Ali onde tu aprendeu de verdade. Ali foi, na verdade, 50%, 60% foi da onde veio a inspiração depois de montar a Lacutanei, né? E aí eu fui trabalhar no departamento de desenvolvimento de novos produtos totalmente inovadores. E, enfim, a gente fazia tudo uma parte de estudos pré-clínicos em animais, in vitro, né? Mas era para medicamento, né? E chegou uma certa época que nós tínhamos uma diretora que cuidava só da parte de dermocosmético, ela acabou saindo e eu peguei todos os projetos de desenvolvimento de cosméticos para tocar, dar continuidade. Cara, e aquilo, quando eu me deparei com aquilo, eu disse, cosmético, mas tá, vamos tocar. Beleza. E aí eu comecei a gostar daquilo, porque um medicamento para sair do zero e colocar ele no mercado leva aí 15, 20 anos. Tudo isso? Nossa, tudo isso. Imaginei que era isso. 15, Sério? 20 anos, Com exceção aí agora da vacina que veio, que a gente fez em menos de... Era obrigatório. Mas aí era o mundo inteiro Estudando, que estava envolvido para desenvolver isso, né? Mas em geral é um medicamento aí inovador, uma molécula nova, né? Que nunca foi colocado no mercado. Requer aí uns 10, 15, 12 anos, até 20, dependendo da situação e como os estudos vêm se demonstrando, né? E aí, beleza. Aí eu vi que, cara, às vezes em 2 anos eu conseguia colocar o produto, o dermocosmético no mercado. É um prazo bem menor. Prazo bem menor. Eu vi a coisa nascer e ir pro mercado, né? Beleza, mas tudo bem, né? Nesse meio tempo eu também eu trabalhei nessa empresa por uns 3, 4 anos e aí eu recebi um convite para montar o departamento de inovação numa outra indústria, numa outra grande indústria farmacêutica no outro estado, no Paraná. Daí eu acabei, né? Eu recebi esse convite para montar esse departamento lá e eu acabei indo para lá.
Rapaz, você rodou também, né? Aí eu fui pro interior. Aí eu fui pro interior do Paraná para montar esse núcleo, esse departamento, tal. Enfim, acabou que uma série de coisas aconteceram. Eu acabei sendo desligado. Desligado da empresa. E não era uma coisa que você esperava. Não, eu já esperava porque o meu departamento foi sendo diluído. Ah, Eu montei uma equipe, foi tirando, eu sabia que uma hora... Você ia também ter que sair. Então aí vem a parte toda, uma parte também que a gente passa, que ninguém sabe, mas foi uma parte bem dolorosa, né? Uhum. E aí foi bem na época que veio a Copa do Mundo. Veio toda a corrupção, estava acontecendo no país na época. Acho que 2014 ali, que daí tipo, teve uma recessão na economia. Foi tudo ali, exato. Foi tudo ali que aconteceu. E aí eu disse, beleza, eu vou me recolocar no mercado. E comecei a enviar currículo. E o que acontecia? Ninguém estava contratando. As empresas não estavam contratando, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E eu chegava no final e eu dizia, não tem como, nós vamos parar com... Não vamos mais contratar. Tudo por causa do 7-1, né? Também. E aí chegou num certo momento e eu disse, agora vou começar a me candidatar para vagas muito inferiores ao que você já estava ao que eu já estava atualmente, né? Tanto em termos de gerenciamento quanto financeiro. Eu não estava muito preocupado com os valores financeiros, porque até então eu tinha feito uma reserva boa, eu tinha uma reserva e eu queria só ter um dinheiro para não mexer nas minhas reservas, pagar os meus gastos, né, de casa, escola, o básico, né? E aí eu ia nas entrevistas e as pessoas diziam, cara, não vou te contratar, tu é muito bom. Tu é muito bom e... Não tem orçamento pra... Tu não vai se sentir motivado a trabalhar comigo. Eu disse, cara, tu tá completamente errado. Eu só quero uma oportunidade. As coisas vão acontecer. Né? E eu tava me candidatando pra, ganhar 20% a 30% do que eu ganhava. Na época eu tinha um bom salário. Um bom mesmo. E aí... E eu não conseguia me recolocar. E foi engraçado que... Nessa época, a gente estava, né, antes de tudo acontecer, a gente estava com uma viagem marcada para Disney. E era a minha primeira viagem da minha filha. E aí, a gente teve que adiar. Eu disse, não, agora não é a hora. Agora não é a hora. Aí eu tive que, né, chamar todo mundo, as malas quase prontas. Eu disse, não é agora, filha. Isso quando vai e mexe com a família já é uma coisa que mexe com a gente, né, cara? E aí, né, toda uma parte triste, um pai fazer isso, dos planos, enfim, né, é uma coisa bem complicada, assim, quem é pai sabe. Mas, enfim, tudo tem um porquê na vida da gente, né? E aí eu tentava me recolocar, isso se passaram 6 meses, 7 meses. E aí eu vi que as coisas não aconteciam, eu acabei voltando para Florianópolis. E... 8 meses, 9 meses, e nada acontecia, e eu tentando, enfim. Nesse meio período eu tentei ter ideias do que eu poderia fazer, enfim, foram algumas noites, né? Em claro também, pensando em tudo isso. O cara fica pensando, né? Tentando resolver o problema. Cara, como é que eu vou... Exato. Da virada, né? Como é que pode? Eu tenho tudo isso, luz, né? Eu tenho todo esse currículo e eu não consigo me empregar, porque as pessoas dizem que eu sou demais, enfim, né? Quando tem de menos é ruim, quando tem de mais também é ruim, vai entender, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a montar alguns negócios. Aí montava todo o projeto, chegava no final e eu disse, não, esse não é viável. O quarto projeto foi o que surgiu a Lacutanei. Uma noite eu pensei, cara, por que eu não trago todo o meu aprendizado, toda a minha ciência? Eu conheço todo o processo de desenvolver um dermocosmético. Eu vi isso acontecer na indústria, eu sei como eles pensam, como eles lançam um produto. Por que eu não aplico tudo isso que eu tenho, que eu aprendi, que eu estudei, para trazer para um produto para mim? Isso já teve, depois de quanto tempo assim que você estava fora do mercado que você deu o start assim foi Cara, foi suado, foi mais de 1 ano. Nossa. De 1 ano você tentando ali se recolocar. Se recolocar. E aí surgiu numa noite, cara, eu vou fazer isso. Eu montei o projeto.
Deu Olha aí, venda ó. ali, ó. Deu venda ali, ó. Falei que a gente tava no meio do expediente. Saiu venda aí, ó. E aí foi aí nesse dia que saiu a ideia de então eu montar um laboratório, uma empresa voltada ao desenvolvimento de dermocosméticos. Aí eu montei todo o projeto, sabia como fazer, enfim, conhecia todo o processo e foi nisso que foi onde que saiu e nasceu a Lacutanei.